Então, pessoal, para a gente retomando, alguma questão para a gente ir esquentando essa segunda parte? Antigamente tinha uma placa dizendo o seguinte: você que está chegando agora para criticar o que foi feito, deveria estar aqui quando foi feito. Isso todo ergonomista deve levar isso em consideração. O que eu falei, você tem que saber, até usei o Antônio como exemplo, que o Antônio trabalha do jeito que ele está trabalhando, como é que isso veio a ser assim? Como é que considerar a história daquilo que está vendo? Aquilo não é um corte no tempo, aquilo não é uma fotografia, aquilo é um filme que tem uma história. Então, por isso que a análise do trabalho bem feita, ela tem que considerar a história daquele trabalho até ele se constituir como ele está ali. Vai ao encontro desse primeiro que você falou aí. É que a gente estava falando aqui, nessa coisa do equívoco, da falha humana, do ato inseguro. Você fala, você vai analisar, isso foi um ato inseguro, quer dizer, o trabalhador fez o que não devia, se equivocou. Foi uma coisa você falar, isso foi um ato inseguro. Culpabilizar o trabalhador. Ponto. Aí a gente que trabalha ergonomista, pessoal da engenharia de segurança, todo mundo que trabalha com a questão de saúde do trabalho, tem que pegar esse ponto aqui e transformar numa vírgula. Perguntar, mas por que o trabalhador errou ou se equivocou? E ir para além, só falar, foi um ato inseguro, ponto, culpabilizou o trabalhador, acabou aí, parou aí. A gente tem a obrigação de transformar esse ponto numa vírgula e perguntar, mas por que o cara errou? O cara quer ficar sem as duas pernas? Como é que é isso? Então aí a gente vai começar a perguntar pelas condições, como descreveu o Kik, quando ele descreveu uma condição que a gente pode chamar, dentro dessa teoria de condição insegura, a gente vai apontar para as condições inseguras que criaram todo o contexto propício para o trabalhador cometer um ato equivocado e se arrebentar, se machucar. Então esse é o nosso trabalho. Onde eles botam um ponto, a gente põe uma vírgula e continua interrogando. Avança na elaboração teórica, né? Por exemplo, o que acontece, os trabalhadores que, por exemplo, fraudam um atestado médico. A princípio é uma questão ética errada, totalmente errada. Mas para o trabalhador, se ele chegar a fraudar uma questão ética, será que não tem alguma coisa aí por trás que levou ele a isso, né? Um sofrimento agudo que ele não quer reconhecer, né? Uma necessidade extrema. Por que o trabalhador chega a fazer uma fraude que ele sabe que está dando problema para ele? Então, assim, acho que é o tipo de pergunta que a gente tem que fazer. Por mais que tenha, às vezes, uma questão ética ali existente. De responsabilidade dele, isso, né? Claro, como ele tem responsabilidade. Mas por que isso foi feito? Não é uma coisa simples, né? As pessoas não fazem isso. E aí, se a gente trabalha com consolidados, né? Que é essa produção trabalhando com consolidado, quantos andaram fazendo isso? Né? Quando você fala com trabalhar consolidado, você fala de trabalhar epidemiologicamente, com um número grande, você vai fazer um estudo desses eventos. Quantos eventos desses acontecem? É diferente se for um caso, se você tiver um caso num espaço de tempo longo. Se você tiver muitos casos disso, aponta para uma questão. Agora, mesmo um caso, ainda que você não exima o cara de responsabilidade, você estudar as condições, você pode chegar à conclusão. Exatamente. Eu só gostaria que nessa fala de falta ética, nós precisamos saber o que é falta e o que é falta ética. Porque existe a falta ética, o conhecimento que é uma falta ética, e que é conhecimento que é falta e ela não se considera ética, porque ele não é legislado, ele não tem uma legislação que diga que isso é ético. Foi nesse sentido mesmo que eu entendi o Leandro falar, nesse sentido mesmo. Olha só, então isso evolui. No Brasil, como é que chega a ergonomia no Brasil? A gente tinha o Instituto Superior de Estudos e Pesquisas Psicossociais na Fundação Getúlio Vargas, que é ali em Botafogo, né? O pessoal que não é do Rio, em Botafogo a gente tem a famosa Fundação Getúlio Vargas, prédio construído pelo Oscar Niemeyer, e agora construíram um outro gigantesco do lado ali, que parece que ele também orientou. Então, na Fundação Getúlio Vargas, em 74, a gente promoveu um seminário de ergonomia que se trouxe ergonomistas de vários lugares do mundo. E em 75 começou o primeiro curso de especialização em ergonomia no Brasil. E isso acabou no Plano Collor, em 90,
acabou com um monte de coisa, esse curso dançou em 1990. Mas de 75 a 90 ele funcionou praticamente de forma contínua. E esse seminário trouxe para o Brasil, eu estou aí fazendo um tributo a esse. O Alain Vigineri, ele formou ergonomista lá, facilitava a ida dos estudantes brasileiros, do Brasil inteiro, para a França, para o principal laboratório de ergonomia do Conservatório de Artes e Ofícios de lá, em Paris, e veio ao Brasil inúmeras vezes, se interessava muito pela nossa realidade. É o Alain Vigineri. Tem muita coisa escrita, muita coisa interessante, é um marco na ergonomia, e para a gente brasileiro, foi uma pessoa muito importante para a formação, para a criação de uma ergonomia brasileira. E ele enfatizava isso toda vez que ele vinha e com os alunos lá. Vocês têm que aprender o método da ergonomia e aplicar na realidade de vocês, adaptar para a realidade de vocês. E desenvolve uma disciplina. Ele era tão preocupado com essa coisa das aplicações de acordo com as realidades, que ele desenvolve uma disciplina que ele chama de um nome até elaborado, antropotecnologia, que estuda exatamente isso, os problemas de transferência de tecnologia de uma cultura para outra, de um país para outro. Você transfere a tecnologia, acontecem problemas. E ele usa muito como exemplo para pensar isso, aquele acidente de Bhopal, na Índia, que você levou uma indústria química que produzia substâncias da União Carbide, né? Tentaram trazer depois aquela substância para o Rio, Brizola mandou o navio voltar, senão ia ser bombardeado. E eles criaram a fábrica da União Carbide lá, e em torno da fábrica o povo muito pobre construiu uma favela, e o entorno da fábrica ficou muito habitado, porque ali tinha emprego, e aí teve um acidente e morreram milhares de pessoas, né? Então ele fala, é uma fábrica que tinha uma tecnologia que ela aplicava na matriz, quando ela aplica numa filial, criaram um problema. A partir disso ele cria essa disciplina que estuda o problema de transferência de tecnologia entre culturas. Pode ser de um país do primeiro mundo para um país do segundo ou do terceiro mundo, pode ser de um bairro para outro bairro, pode ser dentro de uma organização de um setor para outro setor. Então quando você transfere tecnologia entre culturas, isso gera problema. Então ele era muito preocupado com isso, e por isso faleceu há uns 3 anos, e por isso a gente faz esse tributo ao Alain Vigineri aqui. E aí finalmente se funda em 83 a Associação Brasileira de Ergonomia, que existe até hoje, né? E em 90, no mesmo ano que o ISOP foi detonado pelo Plano Collor, foi aprovado pelo ministro do Trabalho do Collor, que era o Magri, lembra do Magri? Antônio Rogério Magri. Do imexível, né? A NR17 ela foi e voltou várias vezes. Finalmente com o Magri, ministro, assina essa lei aqui, que essa lei é para os digitadores, aí é uma lei feita para os digitadores, aí ele pegou, assinou aqui. Desse modo eles conseguiram aprovar a lei. Depois tentaram desfazer, mas aí... Outro dia estava num restaurante, o que acontece? Restaurante de um lado, aí parece que eles conseguiram do outro lado da rua um espaço cedido pela prefeitura para eles fazerem uma extensão. Aí o que acontece? Eu fiquei lá no período de uns 30 minutos, 30 a 40 minutos. Nesse período tinha um trabalhador que ele pegava uma caixa grande, pegava todos os utensílios sujos, pratos, garfos, panelas, colocava num caixote grande, colocava em cima da cabeça, atravessava aquele espaço, atravessava a rua, ia para o outro lado do restaurante para poder ir levar para a área de higienização, para voltar com a caixa vazia para pegar o restante assim. Nesse período de 40 minutos eu contei quantas vezes ele foi e voltou. Quase 50 vezes. Isso aí a gente chama de... que a maioria das situações de trabalho que a gente ainda mais, não é só no nosso país não, mas num país como o nosso também tem miséria ergonômica. A gente tem contexto de miséria ergonômica. Isso é ruim, mas também tem um lado bom. Isso é ruim, mas tem um lado bom, que muitas das modificações, você pode fazer um monte de modificação de baixo custo aqui, que melhora muito o conforto na situação de trabalho. Isso aí que você está falando é miséria ergonômica. Agora, o que você fez uma cronoanálise. Você contou em quanto tempo, quantas vezes, a frequência, né? Frequência de carregamento dele sobre um intervalo de tempo. Então foram quantas? 54 vezes que ele pegou a caixa, botou foi até o outro lado. Eu quero destacar para vocês que ela fez um trabalho de análise ergonômica.
de análise da frequência que ele fazia essa tarefa pelo intervalo de tempo. Se ele fizesse isso uma vez só, seria uma coisa grave também. Mas ele fazer 54 vezes em 40 minutos, passa a ter uma gravidade muito diferente. Então, quando você vai fazer análise ergonômica, você vê uma série de problemas e depois você vai ter que priorizar soluções. Na hora de priorizar esse tipo de coisa, dá uma dimensão da significância do problema. Aí você tem uma metodologia para vamos começar por isso, depois disso, depois isso, depois isso, de acordo com a disponibilidade da empresa, com a construção social, com a negociação que você fez. Mas esse tipo de coisa é importante porque dá uma significância. Se eu for pegar uma coisa e entrar nessa... Isso é uma postura forçada? Se eu entro uma vez, eu posso me machucar. Se o meu colchão está ruim, se eu já estou sobrecarregado, entrando uma vez, eu já posso me machucar. Agora, se eu entrar nessa postura 40 vezes em uma hora, isso tem uma significância muito maior. Então, esse tipo de coisa é fundamental na análise ergonômica para você poder priorizar os problemas que você vai analisar e encaminhar a solução. Então, ela fez de maneira intuitiva uma coisa que faz parte da metodologia de análise ergonômica. Então, gente, disso que eu falei... Mas o cara pegar um caixote uma vez só, botar na cabeça, atravessar a rua, Mas as premissas... eu acho que já bastou. Já bastou, foi o que eu falei. Eu falei fazer que nem a postura. Você fazer essa postura uma vez só já é miséria ergonômica. Agora você fazer 54 vezes em 40 minutos... Já aquele cara só pesava na primeira... O que eu quis mostrar para vocês é que das metodologias de análise do trabalho, uma que a gente usa é essa. Para você dar... Aí tu chega pro cara e fala, olha, ele faz isso 54 vezes em 40 minutos, cara. Porque você vai ter que convencer vai ter que montar um trabalho para depois chegar e negociar. Aí você tem que ter uma coisa bem feita e compreensível e que impressione as pessoas. Tu fala, o cara faz isso, ó. Se ela pudesse, se fosse ergonomista, ela ia filmar. Uma vez ele faz isso 54 vezes em 40 minutos. Aí se você faz isso, você ganha muito mais respaldo. Você ganha muito mais respaldo para negociar a mudança com a hierarquia lá, porque vai ter que fazer isso, senão nada acontece, né? Então, do que a gente conversou aqui, isso já está como uma implicação natural. As divisões da ergonomia, como a gente propõe hoje, são essas. A ergonomia física, que vai cuidar de quê? Do ambiente, ruído, temperatura, né, luminosidade, mobiliário, equipamento, o espaço de trabalho, ergonomia física, essa tangível que a Raquel apontou. A ergonomia cognitiva vai estudar o quê? Raciocínio para a execução das tarefas. Toda tarefa demanda um tipo de raciocínio, né? Mais ou menos complicado. E a ergonomia organizacional vai estudar a maneira como o trabalho está organizado, né? Quem faz o quê, em quanto tempo, quais são as tarefas para cada um, tal, né? Vamos pegar aqui a ergonomia física, que é a mais tangível. Os riscos pela ausência de ergonomia. A gente é uma forma de trabalhar o risco pela ausência de ergonomia. Quando você não tem ergonomia, você vai ter risco. Quando falta ergonomia, vão aparecer riscos. Então, essa é uma outra maneira de pensar. Não é risco ergonômico, é risco pela ausência de ergonomia, né? Então, tem os posturais que a gente já viu sobejamente naqueles trabalhadores da indústria automobilística, no baixinho, que, aliás, era todo cheio de dor nos membros superiores, né? O risco de levantamento e transporte de peso, que isso é grave, que é uma coisa que adoece muito as pessoas, é muito comum, e adoece gravemente, é a causa de afastamento de trabalhos longos, por produzir principalmente problemas na coluna lombar. Riscos ambientais e os riscos acidentais. Próximo. Então, os riscos posturais no trabalho, a gente encontra em posturas forçadas, como essa que eu mostrei, como aquela do trabalho do cara ali, né? Como a da garota quando ela reveza a perna, trabalho de pé. Quando você tem uma postura forçada, entra em postura forçada. Ou pode nem ser uma postura forçada, mas a mesma postura por um tempo prolongado
também pode produzir problemas no nosso corpo. Podem gerar dor e desconforto e lesões. Então, ou postura forçada ou uma postura qualquer por um tempo muito prolongado. Nós somos feitos para estarmos nos mexendo o tempo todo. Se vocês... Eu peço sempre aos alunos, quando eu estou falando, para fazer o seguinte exercício. Eu peço a vocês, fechem os olhos. Fechem os olhos, os que quiserem. Agora, com os olhos fechados, pensem nas posturas que vocês ficaram quanto revezamento de postura vocês já fizeram aí sentados nos últimos 10 minutos? Vocês ficaram na mesma posição ou mudaram de posição várias vezes? Várias vezes. Né? Principalmente porque essas cadeiras não são muito confortáveis. Mas esse é o principal mecanismo de controle, de adequação e de controle postural que a gente tem para manter, é o revezamento. Cada postura coloca funcionamento de um grupo muscular. Se você muda, já entra outro grupamento muscular. Enquanto isso, o outro descansa. Então a gente está o tempo todo mudando, isso é um mecanismo natural do corpo, o revezamento postural, para diminuir a sobrecarga sobre nosso equipamento osteomuscular. Então a gente foi feito para ficar, é uma postura. Isso aí é uma brincadeira, né? Um livro de postura. Isso aí só um exemplo de posturas forçadas, que você não precisa usar nada além da visão para ver o que está sendo forçado aí nessa postura. Pescoço e o ombro. Mostra no mouse o ombro, por favor. O ombro ali e o pescoço dela. Dentista é grupo de risco para essa Lerdort. Membros superiores e cervical, principalmente. Tem todo um estudo de odonto-ergonomia. Ergonomia só estudando o trabalho dos dentistas. Próximo. Essa daqui, onde é que tem postura forçada aí? Os braços estão erguidos e a coluna está erguida também. Pescoço também. Tá, não precisa ser nenhum expert. Agora, você medir o nível de desconforto, aí já é outra história. Mas para identificar onde é que tem a postura forçada, nós todos somos capazes de fazer isso intuitivamente. Vai, próximo. Aqui, tem um caseiro, né? Coitado, fazendo... Está pintando em pé na... E essa daí? Essa daí tem sobrecarga onde? E ela estava toda dolorida. Aí olhando assim, ó, o sistema de trabalho, só olhando o sistema de trabalho rápido, tem a trabalhadora, tem o mobiliário, tem o equipamento. Qual é a tarefa dela? Fazer suco de laranja. Como é que... Qual o problema? Ela está com o braço levantado. O que pode fazer assim, rapidamente, sem conversar, sem nada, assim, um exercício muito rápido de uma ergonomia barata? O que pode fazer para melhorar isso aí? Tem que fazer alguma coisa que ela saia dessa postura, né? Alguma coisa que ela saia dessa postura. Você pode botar uma bancada menor, você pode botar um negócio para ela subir e ficar numa altura confortável, ou você pode mudar o processo de trabalho e usar aquele suquinho que fica congelado. Mas aí vai mudar a qualidade do suco de laranja também. Ela era uma pessoa que tinha muito interacional com o cliente e tal. Então, de qualquer forma, o que quer que você faça, você vai ter que modificar isso daqui. Colocar o espremedor numa altura confortável para o ombro dela. Primeiro você chegou a essa conclusão. Depois você vai ver as formas de fazer isso. Próximo. Aqui é a coisa do varrendo, né? Que é uma atividade que a gente faz. Isso aqui, de certo e errado, é muito questionável, né? Mas a gente está usando isso, passando rapidamente. O primeiro, quanto mais você dobra a coluna, mais você aumenta o esforço aqui. Isso todo mundo percebe também. Então, quem trabalha bem com a vassoura, trabalha com a coluna retinha e o cabo da vassoura longo, né? Aqui o cara trabalha, olha a posição que ele entrou na indústria automobilística. É uma posição de sobrecarga, né? Basta olhar para ver. É uma posição que precisa ser mudada rapidamente. Tem que rever o processo. Agora, o importante também é ver as significâncias. Se ele entra nessa postura, quanto tempo ele fica e quantas vezes ele entra, para você ter uma ideia da significância dessa postura aqui.
Próximo. Aqui, adaptação. Ó. A mesma bancada com pessoas de alturas diferentes. Né? E aí a solução que aquele ali deu. Próximo. Aí isso é a questão dos alcances. Os alcances. O que você pode alcançar. Isso aí é o trabalho na cozinha. Ela tem... Primeiro vai buscar coisa lá embaixo, ela tem que entrar nessa postura, e naquela ali que é grave, queda de banquinho, já vi uma pessoa se machucar muito caindo de um banquinho desse. Se machucar bastante. E se bateu com a cabeça na bancada, aqui ó, machucou o maxilar. Se fosse um pouco para cima, podia ter morrido. Próximo. Aqui um esquema de alcance para você trabalhando num posto de trabalho, numa mesa. Tá, o alcance mais confortável, você sentado numa mesa, é a distância entre o cotovelo e os dedos. O que tiver aqui dentro dessa área é o mais confortável para você trabalhar, porque você, para além disso aqui, ó, já aumenta o esforço. Segunda dimensão mais confortável é do ombro, primeiro a cotovelo, dedo, a segunda ombro, dedo. O que for além daqui, você já tem que, ó, fletir a coluna. Então, quando você concebe o posto de trabalho, esse posto de trabalho de escritório, numa mesa ou qualquer coisa, procurar colocar as coisas mais utilizadas dentro da área de maior conforto. Não é aprisionar o computador, o trabalhador, que ele não vai fazer um movimento, mas não obrigar ele a entrar na postura forçada muitas vezes. É esse que é o princípio. Né? Então, aí tem a noção de alcance, é o alcance horizontal. Pode ir. Aqui, ó, uma outra tarefa, questão dos alcances também. Esse aqui ficou dentro do alcance ombro, mão, né? Próximo. Aqui é uma solução possível para a cozinha. Tentar colocar todas as coisas mais ou menos dentro de um alcance confortável para a pessoa que trabalha na cozinha. Isso aqui é alcance amplo. O cara está fazendo isso aqui, ó. O cara está fazendo isso aqui, ó. Isso aí é atividade que, assim, olhando aqui. É indústria. Texto. Isso é corte. Isso é corte, né? Indústria texto, corte de pano. Isso aí exige. Essa atividade, ele vai fazer isso um monte de vezes e vai ficar arrebentado. E aí outra coisa é o trabalho em pé. E aí um exemplo de trabalho em pé é o trabalho do vigilante, né? Que faz muitas tarefas além de vigiar. Você vê para o vigilante do banco, ele orienta, ele faz um monte de coisa. Isso, em ergonomia, na análise do trabalho, a gente analisa a tarefa e analisa as subtarefas. São tarefas que não são as principais, entre aspas, mas que fazem, às vezes, as subtarefas é que desgastam mais do que as tarefas propriamente ditas. Próximo. Aqui outro trabalho de pé é o balconista. O balconista fica muito de pé, né? Trabalha muito de pé. Próximo. E as desvantagens da postura de pé, tendência à acumulação de sangue na perna, partes inferiores ficarem inchadinhas, sensação dolorosa nas articulações dos pés, do joelho, tensão muscular permanente para manter o equilíbrio. Você ficar em equilíbrio aqui, você precisa estar com contração muscular. Qual é a principal musculatura para a gente ficar em pé? Essa? Não, é o bumbum. São os glúteos, os grandes glúteos e os médios glúteos. Então a bunda, ao contrário do que a gente pensa, não é para a gente sentar, ela é importante para a gente ficar em pé. Se isso aqui você não tiver, se a musculatura falhar, você não fica com coxa femoral. Então a penosidade da posição de pé pode ser reforçada se o trabalhador tiver ainda que manter posturas inadequadas dos membros superiores. Então você, além de ficar de pé, você ainda tem que fazer torção de tronco, né? Trabalhar com o membro superior elevado, próximo. E aí uma das questões graves do trabalho de pé é a circulação de retorno. Essa perninha está lisinha. E essa perninha aí, ó. Então, aí a gente tem o sangue bombeia, rapidamente para ver se é uma questão de fisiologia que pode ficar muito complicada, mas em linhas gerais é o seguinte: o coração bombeia nosso sangue para cima e bombeia o nosso sangue para baixo. Quando você está em pé, o sangue desce, depois com a força do coração ele tem que subir. Eu tenho 1,70 m, até o nível do coração de novo deve ter 1,5 m. Ele tem que subir contra a gravidade 1,5 m. Então, isso implica numa questão: se você senta já é menor, se você deita já é menor ainda. Mas o trabalho em pé, então ele tem que subir pelas veias
até o coração, até o pulmão, coração e pulmão para ser reciclado e para o coração ser bombeado de novo. Então aí tem uma questão importante que é próximo. Nas veias elas têm umas válvulas, só para vocês verem a necessidade de estudar fisiologia para ergonomia, né? As veias elas têm umas válvulas. Essas válvulas, o coração bombeia, o sangue sobe e não deixa o sangue voltar aqui. São válvulas, essas válvulas estabelecem um fluxo unidirecional. O sangue não pode voltar a isso. Quando você fica muito em pé, o sangue vai se acumulando na veia, o que acontece? As válvulas se dilatam. E aí você tem aquele volta 2 aí, aquele de novo você começa a ter o que a gente chama de insuficiência venosa periférica ou varizes, que é o que faz o horror das meninas, né? Próximo. E aí para o trabalho de sentado, não sei se vocês já viram esse. Em algum lugar, algo de errado foi feito. Macaco, a gente evoluiu, chegou naquela posição ali do trabalho com PC. Próximo. E aí de novo. Aqui tá não e sim, né? Ela ali com 90 graus aqui, 90 graus no quadril, tudo como mando figurino. Mas ela vai ficar aí o tempo todo nessa posição? Nunca, ninguém fica. Então, é bom ter ali a cadeirinha direitinha para ela de vez em quando entrar nessa posição, que é a posição que descansa mais, mas ela não vai ficar aí. Tem um trabalho que mostra que a maioria dos trabalhadores de computador fica a maior parte do tempo sem encostar no encosto. Agora, os caras que trabalham em arquitetura, eles ficam muito tempo encostados e ficam nessa posição aqui, que a gente contraindica, mas eles dizem que para trabalhar, e com pouca luz, trabalhar muito tempo ali, usando aqueles atalhos de teclado, né, para não usar o mouse, eles usam os atalhos que usam quase os dedos todos para substituir a operação com o mouse. Então é uma coisa que é controversa. O que eu digo para vocês é que é preciso que a cadeira tenha uma altura que corresponda à altura do joelho até o pé, e que ela tenha um encosto nesse nível que apare a região lombar. O trabalhador vai ficar aí o tempo todo? Não, mas ele de vez em quando vai entrar nessa postura. Próximo. Aí vem de novo essa coisa de postura correta e postura incorreta. Essa que está como postura incorreta aqui é a que fica a maior parte do tempo. Desencostado. Ele fica desencostado. Quanto mais difícil for o que ele estiver fazendo no computador, mais perto do computador, mais ele descola. A gente fazia um trabalho desse, a gente escrevia um texto simples, botava o aluno sentado com o laptop, aí projetava primeiro um texto simples na tela, aí em seguida projetava um texto mais complexo e mais complexo. Na medida que aumentava a complexidade, a gente via ele se desencostar do encosto. Então essa coisa de postura correta e incorreta, isso é muito relativo, muito questionável. Depende da atividade e na prática as pessoas ficam desencostadas. Renato, diga. Eu trabalho com microscopia. Então, para mim, não deu difícil eu encontrar uma posição correta. Eu sou obrigado a ficar. Isso aí, a gente teve vários trabalhos de aluno no curso de pós-graduação com microscopia. Inclusive um geólogo da Petrobras, que ele estudava os materiais da prospecção e dizia que poço tinha viabilidade, que não. Então era um trabalho central. O microscópio é um grande problema ergonômico, né? O trabalho no microscópio é um grande problema. Você arrumar postura confortável para trabalhar no microscópio é um problema próximo, Luciene. O negócio é a postura confortável, mas também não exagera, né? Aquela coisa do uso do mouse, que a gente ainda usa muito PC, né? Isso ainda eram os PCzões, não eram de LED nem de LCD. Então, isso aqui, ó, o mouse está distante. Ali não, o mouse está pertinho. Aqui, ó, lembra da distância que eu falei dos alcances? Cotovelo, dedo é mais confortável. Ali o cara está nessa distância, é mais confortável. Isso aqui sobrecarrega mais do que aquela. Isso aqui é o seguinte, vejam vocês, ó. Ele bota um eletromiógrafo aqui, ó. O eletromiógrafo mede o quê? A contração muscular e mostra num traçado. Se a contração for intensa, o traçado vai sendo mais denso. Então, quando o cara está a 10 graus de abertura do ombro, 10 graus de abertura do ombro para trabalhar com o mouse, a musculatura do ombro tem essa exigência aqui. Quando ele vai para 20 graus, olha a exigência que aumenta.
Quando ele vai para 30 graus de abertura do ombro, abre mais o ombro, olha como é que sobrecarrega a musculatura. E aí quando vai para 40 graus, olha lá. Quando ele abre mais para 50 graus, olha o traçado. Até que em 60 graus, a sobrecarga. O cara trabalha com o ombro aberto. Quanto mais o ombro aberto ele trabalhar, mais a musculatura vai estar contraída. Isso ele ficar 2 minutos é uma coisa, mas ele ficar o dia todo trabalhando com o computador, com essa musculatura, vai ter dor e lesão aí a longo prazo. Queria mostrar esse trabalho, que é um trabalho da fisiologia, né? Usando eletromiografia, que pega a contração muscular e coloca num traçado, para vocês verem como a gente usa esses recursos. Outra coisa é o mouse. Você usar o mouse, você está trabalhando com o mouse ficar muito distante, vai te sobrecarregar. Então tem alternativas que a gente quase não pensa, mas que existem. Essas duas alternativas, esse aqui com velcro e esse aqui um encaixe elástico, né? Que você trabalha com o mouse sobre a perna. Durante um tempo eu trabalhava e é uma diferença, experimentem fazer isso, mesmo sem ter essas estruturas, experimentem quando vocês estiverem trabalhando, trabalhar com o mouse em cima da mesa e trabalhar com o mouse aqui em cima da perna, como é mais confortável, porque você fica num alcance mais favorável. Próximo. A regra de ouro é essa, a posição de menor sobrecarga biomecânica para o corpo, onde as articulações são menos sobrecarregadas, é essa aqui, a chamada posição anatômica. Tudo que se afasta dessa, quanto mais afastado da posição anatômica você tiver, mais musculatura vai estar engajada, mais sobrecarga na articulação vai dar. Essa é a regra áurea, né? Próximo. Aí o mouse, ó, nossa mão, isso aqui está correta, porque está na posição anatômica. Não tem desvio, nem desvio de flexão, nem desvio lateral, está na posição correta aqui. Toda vez que você desvia, você sobrecarrega a articulação. Próximo. Tá, isso é exemplo com o teclado também. Uma coisa é você trabalhar no teclado sem desvio, outra coisa é desvio em flexão, né? E desvio lateral. Próximo. Esse aí está bem sentado, né? Mesa baixa, isso aí a gente podia parar e ver um monte de mico aí. Próximo. Então, e aí tem os riscos por levantamento de peso. Vou dizer para vocês, o tempo é curto, é o seguinte, nós não somos feitos para levantar peso. Toda vez que a gente for levantar peso, a gente está colocando o nosso sistema em risco. E se for levantar peso, quando não for possível evitar, você tem que considerar a maneira certa de erguer e transportar a carga. Isso aí é uma coisa que dá uma longa discussão, pode ir. Então, posicionamento da articulação, sempre manter mais possível na posição anatômica, tomar cuidado com a quantidade de peso, executar o levantamento devagar, não virar, não torcer o corpo quando você está levantando o peso, você virar o corpo todo junto com a carga, né? Tem os acessórios também que o pessoal usa. Próximo. E aí aqui são regras para você considerar toda vez que você for levantar peso. Isso aí eu disponibilizo para vocês. Está no livro do Grandjean. Próximo. Isso aí é uma ilustração como você levanta uma carga a partir do chão. Aqui quem faz o esforço, quem está fazendo o esforço não é a coluna. Quem está fazendo o esforço é a articulação da coxa. Isso tem relativizações. O ideal é o cara não fazer esse movimento, né? Próximo. Isso aí é a mesma coisa, o cara levantando a partir do chão. Próximo. Ainda está usando cinto. E aí tem essa coisa, dentro de uma caçamba. O que você não pode fazer de jeito nenhum é isso aqui, ó. Entrar dentro da caçamba e trazer isso aí joga todo o esforço na musculatura da lombar e vai se estrepar. Então, o recomendado é você só levantar peso que você possa levantar com uma das mãos, apoiando na caçamba aqui. Próximo. Isso aqui, ó, mostrando. Quando você levanta com a perna esticada, você joga todo o esforço na musculatura da coluna. Quando você flete o joelho, o esforço vai para a musculatura do quadríceps, que é bem mais forte. E a distribuição do peso na coluna, aqui ela é desigual. Estão vendo? E aí facilita o quê? A extrusão do hérnia de disco, né? Aqui não, a distribuição aí fica mais equânime. Próximo. Aqui, ó, a menina levantando do jeito mais
O jeito certo de levantar peso não existe. O jeito é não levantar peso, né? Mas o jeito mais confortável é esse do que o rapaz que está fazendo daquela maneira, que joga todo o esforço na coluna. Próximo. Isso aí, certo ou errado? Errado. Tem que dobrar o joelho, e a carga que ele está levantando não é para ele levantar sozinho, é uma carga para 2 pessoas pelo menos levantarem. Próximo. O que você puder usar para levantar peso e você não precisar levantar, você usa. Prancha, olha só, elevação, rampa, plataforma, carrinho ali. Quantos elementos para levantamento de peso? Você tem o carrinho, você tem a prancha e você tem a plataforma. Tudo isso para você evitar o levantamento de peso. Próximo. E aí, outros riscos ambientais, vou passar rápido por isso, passa rápido. Aqui um posicionamento ruim para um monitor, porque você fica com a fonte de luz disputando com a fonte de luz do monitor. O ideal é ela ficar a 90 graus. O monitor aqui, a fonte de luz é 90 graus. Aqui é uma fonte de luz individual. Uma coisa importante, as pessoas com mais de 40 anos têm maior necessidade de iluminação quando vão fazer a leitura de documentos. E aí uma coisa muito simples que a gente aconselha quando a pessoa está nesse caso é usar uma fonte de luz individual para ela regular a luminosidade de acordo com a necessidade. Próximo. Aqui escritórios abertos, né, com iluminação difusa, que é o mais recomendado, e alguma individual para aqueles que necessitarem. Próximo. Isso aqui é a capela de trabalho, tem muito reflexo, fluxo laminar, tem muito reflexo aqui no próximo. Eu quero mostrar uma outra coisa. Um dispositivo ergonômico para prevenir que ele, na prensa, ele segura com uma das mãos, ele só aciona a prensa com essa mão aqui. Então, se garante que ele não vai estar com a mão ali colocada. Essas coisas têm problemas, mas é um exemplo de prevenção de acidente, ergonomia na prevenção de acidente. Próximo. Aqui os caras fazendo um trabalho altamente estressante para a coluna, né? Próximo. E aqui peguei o trabalho da enfermagem para a gente ver rapidamente a exigência cognitiva do trabalho da enfermagem, em homenagem às enfermeiras que estão aqui, né? A gente agradece. O trabalho da enfermagem, depois do estudo longo, a gente vê que ele é caracterizado por uma longa lista de tarefas de curta duração em diferentes lugares. Está fazendo um negócio aqui, vai fazer outro lá, né? Interrupções frequentes, está fazendo uma coisa, é interrompido. Toda hora. Contínua reorganização do trabalho, está fazendo a coisa de um jeito, tem que fazer de outro, porque a demanda mudou, o paciente compensou ali. Difícil gestão das variabilidades, tem muita variabilidade acontecendo o tempo todo. Próximo. Aqui são as interações no trabalho da enfermagem. Ela interage com o almoxarifado, com o serviço social, com a segurança, com a limpeza, com a lavanderia, com os médicos, com o laboratório, com pacientes e familiares, com o serviço de imagem, com a manutenção, com a admissão e prontuário, com os terapeutas. E agora com chefia pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então, a profissão de enfermagem, especialmente quando há confronto de doença grave ou morte, pode ser uma fonte significativa de estresse emocional e pode levar à depressão. A habilidade da enfermeira em lidar com o estresse depende da extensão de sua rede. Isso aqui é fundamental para controle do estresse. Você tem uma rede de apoio no trabalho, um bom ambiente de trabalho solidário e uma rede também familiar, né? Próximo. Outros fatores de risco, vácuos para tomada de decisão, pacientes compensou, mas o médico não está, né? Mais condições de trabalho, isso a gente vê em todos os níveis. Tarefas mal delimitadas, quanto melhor delimitada a tarefa, a pessoa sabe onde é que ela terminou, até onde ela tem que ir. Se a tarefa é mal delimitada, você nunca sabe onde você termina, onde não termina. Próximo. Então, e a supervisão também. A supervisão tem que definir uma clara distribuição de responsabilidade, ter uma boa comunicação e um bom feedback que você falou lá no começo. Próximo. E aí a gente vai para o trabalho de outra, da secretária. Tem semelhanças. Ela atende demandas por e-mail, telefone e trabalha pessoalmente com o público. Tem exigências posturais, visuais e exigência cognitiva. Ela tem que fazer redação, resolução de problemas para tomada de decisão e tarefas múltiplas com frequentes interrupções. Aí é parecido com o trabalho da enfermagem. Próximo. E aí é uma amostra da secretária, trabalho da secretária. Ela tendo muitos braços. Próximo. Então a gente fica pensando uma reflexão dramática, né?
Quanto está nos custando agora a ausência da ergonomia por aí, pelo mundo afora, né? Então, gente, resumindo, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela atenção.